Olá pessoal, que alegria receber você aqui na nossa casa, na nossa mesa. Eu tô hoje aqui com meu amigo Alessandro Vilas Boas. Cara, muito bom te receber, irmão, aqui em casa. E a nossa ideia, né, com esse movimento é trazer um pouquinho para você do que a gente tem em casa, o que a gente tem de mesa. E eu espero que você se sinta aqui na mesa, na nossa sala com a gente. Cara, mais uma vez, alegria demais te receber aqui. Você é um cara... Tô feliz mesmo, honrado. Amém, você é um cara incrível. E a gente estava conversando hoje no almoço, né? A gente estava falando sobre algumas coisas. E, cara, a gente teve esses dias com o Brunão aqui, e eu falei uma coisa para ele que eu queria reforçar para você. Uma das coisas que eu acho muito especial dessa geração, que é uma geração depois da minha, é que a minha geração, o pessoal que descobriu algumas coisas em Deus e avivou, no geral, foi uma galera que teve uma dificuldade muito grande com a igreja. E algumas pessoas, em vez de romper com a religiosidade, romperam com a igreja. Sim. E eu tenho muitos amigos meus que eram incríveis, e esses caras nunca mais conseguiram entrar no contexto de igreja. Congregar, né? E, cara, tem uma coisa muito especial, e aí eu quero falar em você e na sua galera, no Cantarino, no Davi. O Davi e a Ana, que são os pastores da igreja no Rio de Janeiro, tiveram uns dias com a gente aqui em casa. E cara, eles são muito novinhos, né? E eu fiquei impressionado assim, com a maturidade que eles têm e o amor que eles têm pela igreja. E eu queria que a gente pudesse começar falando um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho sobre a tua experiência com a igreja. Eu sei que você é um cara, Deus tem te dado uma voz incrível na nação. Você é um dos caras que eu mais ouço, tá sempre no meu devocional, mas eu sei que você tem o coração para a igreja, cara. Isso transparece em vocês, né? Sim. E eu acho incrível vocês tão novos, cara, já estarem aí trabalhando em várias frentes de igreja. O Cantarino agora indo para um trabalho missionário lá no Maranhão. Sim, Maranhão. E, cara, isso mexe com o meu coração. Eu fico cheio de alegria de ver isso. Então eu queria startar a nossa conversa daqui, queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Legal. Cara, realmente é incrível o que Jesus está fazendo nesse tempo, na nossa geração. Realmente hoje a ênfase não é tanto no ministério itinerante, né? Na verdade, o que se conversa dos bastidores, digamos assim, é o quanto de coisas locais alguém está construindo, né? Os seus discípulos, pelo menos para mim, para o para a nossa igreja, isso é muito válido, até para quem a gente vai levar. Quando a gente vai levar alguém, a gente sempre procura saber quem é o pastor e quem ele pastoreia. Que legal. Sabe? Porque nós vemos que Jesus, ele andava por toda parte, mas ele tinha alicerces bem fundamentados. Jesus, quando a gente olha na carreira de Jesus, digamos assim, ele focou o seu tempo específico em pessoas, em discípulos, ele estava construindo algo sólido. Então é muito engraçado, é muito bonito ver o que Jesus está fazendo na nova geração de ministros de adoração, de pastores, de itinerantes, né? E cara, a minha história com a igreja, ela é engraçada porque eu sou o primeiro cristão da minha casa, assim, cristão evangélico, né? Eu me lembro que eu sempre gostei de música e tal, escutava rock, ainda escuto, e eu um dia estava passando na frente de uma igreja, estava em crise porque minha banda tinha acabado, e aí eu passei na frente de uma igreja e os caras estavam tocando rock, provavelmente era Oficina G3, hoje eu provavelmente devia ser algo que era um rock bem rock mesmo. E eu falei, cara, se eu pudesse fazer isso, ia ser muito legal. E eu lembro que eu me aproximei da igreja por causa disso. Olha só. E tinha um pastor que morava na frente da nossa casa, que depois virou nosso pastor, o cara que cuidou da gente. Eu sou do interior de Minas Gerais, né? Minha cidade tem 100 mil habitantes. Aí eu comecei a ir pro culto de jovens para poder tocar. E eu lembro, cara, que o que me fascinou no evangelho, aí já encurtando a história, anos depois, foi a vida de comunidade que eu via nas escrituras. Às vezes, sinceramente, eu não via muito nas igrejas, mas eu via nas escrituras. E eu não sei se isso mexeu com um lado meio riponga meu, mas quando eu comecei a ler as escrituras, eu vi que as escrituras falavam de uma comunidade, de uma nação, de um povo, de uma igreja, de vida compartilhada, e aquilo me fascinou. Então eu lembro, Farley, que eu
depois de um tempo muito difícil na minha vida, eu fui fazer faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a me deparar com muita gente desviada, muito filho de pastor frustrado e muita gente que nunca ouviu, assim, de fato o evangelho. E eu lembro que um dia eu só pensava em queimar, cara. Eu era daqueles caras de conferência que ficava na frente, sabe? E não me arrependo nem um pouco, mas eu me lembro que um dia eu estava em casa orando, tocando violão e tal, e eu disse, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Como é que eu posso, sei lá, te servir, ser mais profundo? Então eu lembro como se fosse o Jesus falou assim, por que você não deixa seu violão e você não acha alguém? E aí, naquele dia, isso virou dentro de mim. Eu nunca fui o cara que me imaginava, sei lá, gastando vida em discipulado, vamos pôr assim. Porque eu era um cara muito ativo, tipo, com aqueles sonhos revolucionários de adolescente, sabe? Mas nesse dia, algo virou dentro do meu coração. Cara, eu quero cuidar de gente, eu quero viver isso. Então, a nossa igreja, a minha história com o amor à igreja começou aqui. E eu lembro que eu comecei a ir atrás de pessoas na minha faculdade. E eu não falava de discipulado para elas, nem nada disso, mas eu falava, mano, vamos marcar um café pra gente ficar junto, eu queria muito te conhecer. E eu lembro, cara, que se você parar pra ver, a maioria das pessoas, quando você fala andar junto, hoje, graças a Deus, a mensagem já cresceu no Brasil, mas elas não sabem muito o que isso significa. Tava conversando com o Ângelo Basso um dia desse, ele falou assim, todo mundo quer ser discipulado até começar a ser, porque realmente todo mundo tem uma visão um pouco superficial do que é ser discipulado, do que é andar junto e tudo mais, mas então eu comecei assim, eu comecei a pegar essa galera e passar tempo, e se você olhar, por exemplo, se eu te mostrar minhas músicas antigas, né, assim de 7 anos atrás, 8 anos atrás, inclusive Meu Amado todas elas basicamente são em cima de cantares. E a minha primeira revelação de Jesus que eu tive foi como noivo da igreja. Então, esse lado de eu crescer em discipulado, mas também crescer em paixão por esse noivo, me fez automaticamente olhar para a igreja como, cara, essa é a noiva de Jesus, é a preciosidade de Jesus, sabe? Então eu me apaixonei, cara. Eu já vi coisas que não são legais na igreja, eu acho que todos nós vimos. Mas eu não sei se é porque eu tenho o privilégio de, talvez... Não é um privilégio, não sei. Mas porque eu converti depois, eu valorizo muito a igreja, porque eu sei o que é viver sem ela, sabe? Então, eu já tive momentos que talvez a minha teologia ela ficou um pouco confusa a respeito do que eu tenho que fazer, se eu tenho que ficar só em casa com uma galera, se eu tenho que congregar mesmo. Já tive esses momentos, mas em nenhum momento eu encontrei no coração de Jesus uma fuga da comunhão. Então, a gente é apaixonado por isso. Hoje eu tenho 27 anos, né? Sou um dos pastores do AN, fundei o AN, e a gente tem 3 igrejas. A gente tem uma em São Paulo, Rio e agora em Juiz de Fora também. Então, assim, resumindo um pouquinho, é isso. Assim. Cara, você sabe, sempre quando a gente tem um bate-papo aqui, uma coisa que eu gosto de tentar passar para as pessoas, e, cara, eu sei que é um privilégio, né? A gente tá na mesa com algumas pessoas, e claro que vai ser impossível você trazer todo mundo para tua mesa, não cabe aqui em casa. Mas é uma forma da gente dividir algumas coisas que você não conseguiria dividir normalmente. Mas eu tento sempre trazer alguma coisa que é de bastidor. E uma coisa que eu acho que eu nem falei para você, mas me marcou demais, cara, foi muito especial para mim, e a gente tem algumas pessoas aqui nos bastidores, e eu compartilhei aqui com o pessoal que anda comigo. A gente tinha tido alguns contatos já, e eu lembro que você me ligou um dia e você falou, Farley, um dos meus pastores aqui, o Davi, a esposa dele, a Ana, estão indo aí para Curitiba para passar um tempo com o Leandro Vieira. E, cara, eu queria muito que você recebesse eles na sua casa. E, cara, o que me marcou foi o teu carinho com eles, cara. Então eu via que você falava deles, assim, com orgulho, cara, uma paixão por eles, pela sua equipe, que mexeu comigo. Sim. Né? É claro que quando eu conheci o Davi e a Ana, eles são apaixonantes mesmo, né? Vai um beijo para eles aí, são apaixonantes.
Mas, cara, eu vi essa questão, isso que você está me falando de comunidade, eu entendo o que você quer dizer. Sim. Né? Essa questão de ser família. E foi muito especial, porque eles vieram para cá, depois eu pude mandar o Diego para lá, que é um discípulo meu, e ele falou, cara, eu me senti em casa com eles. E como isso é verdade, é uma coisa que a igreja perdeu, né, cara? Que é essa coisa de família. A estrutura, ela é muito importante para algumas coisas, mas eu vejo que a estrutura às vezes faz a gente perder a família. Sim. Né? E na verdade, quando o Leandro Barreto, nosso grande amigo, o Leandro, inclusive, é um dos caras que mais me conectou na nação. Quando o Leandro falava de você, ele falava muito isso. Cara, esse povo vivia lá, parecia uma comunidade hippie. Foi exatamente o que ele falou. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que vocês fazem para passar essa cultura para a igreja? Eu não sei, a igreja maior é a do Rio hoje, com maior número de pessoas? São Paulo e Rio, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, E quando você fala de um grupo de 10, 15, 20 pessoas, isso é fácil. Mas como vocês tentam inserir isso na vida da igreja e passar essa cultura? Porque mesmo que todo mundo não consiga viver isso com vocês, Sim. e cara, chega uma hora que não dá mesmo, é insustentável, né? Uma mesa de 100 pessoas deixa de ser uma mesa, Exato. né? Então, mas como que o importante não é todo mundo estar na mesa com vocês, Sim. mas acho que o importante é todo mundo entender a mesa. O que vocês têm feito para passar essa cultura para a igreja? Cara, essa palavra cultura para mim é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de ministério, de tudo. Para mim, isso é o primeiro passo de qualquer pessoa que quer construir algo. Ele precisa definir exatamente o que ele é. Então, eu vejo muito ministério falhando porque não sabe exatamente o que é. Então, eu sempre falo, cara, as pessoas vão escolher ser guiadas e lideradas por pessoas convictas e não por pessoas que sempre acertam, né? Mas pessoas que sabem para onde está indo e sabem o que querem. E assim, quando você estabelece essa cultura, e eu já vou falar como a gente procura fazer isso, mas quando você estabelece essa cultura, a cultura é autossustentável. Então, quando você forma uma cultura sadia, vamos supor, a gente formou essa cultura aqui, tem esse não sei o que é esse aqui, um losano, sei lá. Quando a gente formou essa mesa aqui, alguém que chega e sei lá, essa mesa aqui ela tá preta, laranja e marronzinha. Chega alguém aqui de branco, ela automaticamente vai se sentir, opa, esse aqui não é meu lugar. Por quê? Tem uma cultura bem estabelecida, existem fundamentos bem colocados. Então, esse é o desafio para qualquer líder, para qualquer pastor, pessoa que está começando. E o que eu aprendi de Jesus para como colocar uma cultura? Em primeiro lugar, você precisa ter um ensino bem sólido. Então, é engraçado que as pessoas nunca esperam que o Alessandro Vilas Boas vai falar disso, mas eu sei. Cara, para mim, um dos grandes motivos que muitos pastores falham é por causa do fraco ensino das escrituras. Com certeza. Então, assim, eu colocaria... até falando de liderar adoração, vamos supor. Eu já fui em vários lugares liderar adoração e as pessoas acham que na primeira nota, vai acontecer. Cara, às vezes as pessoas, elas querem, elas estão com fome, mas elas não sabem nem ter fome. Então, você precisa ensinar as pessoas a terem fome, você precisa ensinar as pessoas a cultura que você quer ter. Eu quero ter uma cultura de família, vamos fazer churrasco. É muito fácil esse cara confundir churrasco com família, entendeu? Então, assim, não se comece ensinando pelo método, mas pelo fundamento. Uau, muito bom. Então, assim, a gente é família. Sensacional. A gente é família, então eu vou ficar me reunindo. Cara, na hora que você pisar na bola com o cara, ele vai sair de sua casa bravo e nunca mais vai voltar. Por quê? Porque ele olhou a família como a reunião e não o estado, e não o fundamento, e não o entendimento. Então, primeiro eu preciso dar entendimento para as pessoas. Essa é a primeira coisa. Então, no AN, cara, a gente tem uma série de mensagens chamada Cultura da Família, que é como se fosse... Como é que eu posso dizer? É como se fosse o DNA do AN, né? Então, assim, essa cultura da família, cara, mais ou menos de 6 em 6 meses a gente prega isso. Ou então de 6 em 6 meses a gente prega de novo nos nossos grupos, né? Que a gente chama de 242. Muito bom. Porque a gente fica reforçando. Porque, cara, o cara que tá há 7 anos no AN, porque o AN é antigo, né? A gente começou nas faculdades e ruas. O cara que tá há 7 anos, o Gui que tá aqui com a gente, cara, ele sabe isso.
Mas, como disse Paulo a Timóteo, reaviva o dom. Então, pro cara que é antigo, eu tô reavivando, mas pro cara que é novo, eu tô ensinando e fundamentando. Então, pra mim, é a primeira coisa. A segunda coisa é inspirar, mano. E essa é uma coisa que poucos líderes, infelizmente, conseguem fazer. Que é quando a vida inspira o que está sendo pregado, né? E aí, cara, quando a gente tá falando de família, Farley, quando a gente tá falando de comunidade, não tem como ser fake, mano. Não dá. Porque hoje a gente tem família Restart, família Fresno, família... Tudo é família hoje. Se você entrar no Twitter hoje, na minha geração, tudo é família, cara. Tem família de tudo. E de verdade, uma das grandes chaves para alcançar a minha geração, por mais doido que isso pareça, é você ser de verdade. A minha geração é esperta, cara. A minha geração, ela é esperta. A minha geração, ela sabe o pregador que ela vai seguir e vai continuar do mesmo jeito. E ela sabe também qual pregador ela não vai seguir se ela quer continuar ficando mais profunda. Então, assim, ela pesquisa, ela sabe a sua vida. O povo está sedento de tocar, sabe? De ser real. Então, a inspiração que vem dos líderes, que vem do pastor, a vida precisa confirmar muito o que está sendo ensinado. E a terceira coisa, aí sim, a gente entra na prática, né? Por exemplo, eu quero ensinar uma igreja a ser generosa. Eu ensino sobre generosidade. Mas eu dou o exemplo. Depois eu vou lá e sou o primeiro a ser generoso. E depois, eu preciso ter um momento de generosidade. Então eu vou abrir para eles praticarem a generosidade. Então uma cultura nada é que um ensinamento virando prática que vira cultura. Então esse terceiro ponto é muito importante. Por exemplo, nós estamos, Farley, eu acho que são 5 ou 6 anos, eu sou muito ruim de data. 5 ou 6 anos nós estamos todas as semanas nas ruas, né? A nossa igreja tem turnos de pregação nas ruas e nós temos turnos de adoração, são todas as semanas. Já tiveram anos que a gente fez, acho que quase 6 meses todos os dias de pregação nas ruas. Algumas das nossas pregações nas ruas, por exemplo, na Rocinha, viraram células da igreja. E a gente só não virou igreja na Rocinha porque a gente não entendeu de Deus, mas quase, porque a pregação foi tomando um lugar. Só que quando você olha para os líderes, você leva os líderes que começaram a parada e você leva eles para a rua, eles sabem pregar na rua. Não é fake, entendeu? Eu não tô tipo assim, vai lá pregar na rua e eu nunca fui na rua. Não. Quando você vê o cantarino vai pregar na rua e você olha pro cantarino, você fala, ele já foi na rua, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Então eu daria esses 3 tópicos assim, ensino, inspiração e prática, né? Isso é uma coisa que eu levo muito e que eu tento ensinar a galera, mas assim, é muito importante você saber exatamente o que você quer construir. Uma chave que virou dentro de mim há um tempo atrás é que, vamos supor, cara, eu admiro a Poema, eu admiro a Alcance, eu admiro, sei lá, o Mevan, eu tenho vários caras, eu sou novo, então eu olhei várias igrejas antes de ser a minha igreja. Mas em momento nenhum eu posso querer ser uma delas. Sabe? Porque se eu, por exemplo, o Leandro Barreto foi o cara que me ordenou, me pastoreia, aí tem o Mark Schubert também, tem outros caras e tipo assim, eu amo esses caras, eu respeito, eu quero dar continuidade ao que esses caras estão fazendo, mas eu não quero ser eles. Você tem a sua identidade. Eu tenho a minha porção, não faz sentido nenhum eu não copiar, mas eu fazer exatamente o que eles estão fazendo, porque senão era melhor ficar lá dentro. Eu ligo pro Lê e falo, mano, você me aceita aí na Poema, eu vou ficar aí servindo aí. Então, se o Senhor te levantou para começar alguma coisa, é muito importante que qualquer líder, velho, que a gente, seja lá quem for, a gente entenda, peraí, eu vou pegar o que eu preciso, mas eu preciso eu preciso saber exatamente o que eu estou construindo. Cara, isso é tão precioso que eu entendo que uma das coisas que a igreja é mais carente hoje é de entender a sua identidade. Você sabe, cara, eu quero te contar uma história que envolve você também, e eu queria que a gente pudesse encerrar com isso daí. Alguns anos atrás eu fui com um grupo de pastores, eu fui para uma grande igreja. E, cara, é uma igreja incrível, excepcional, e a gente foi conhecer o trabalho deles. E eles realmente são, assim, excepcionais, cara, admirável a excelência que eles têm. Sim. Mas é tudo muito regradinho, é tudo muito quadradinho, muito certinho. E eu lembro que quando a gente estava saindo, um dos pastores olhou para mim e ele estava muito empolgado com tudo que ele viu. E realmente eles são excelentes. Mas ele falou para mim, e aí, cara, o que você achou?
E eu soltei uma frase que depois eu falei, pô, essa frase, ela expressa bem. Eu falei, cara, eu acho que tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. E eu usei você como exemplo. Eu falei, olha, cara, um cara igual o Alessandro Vilas Boas nunca conseguiria botar para fora o que ele tem num lugar como esse. Por quê? Eu lembro de uma conversa que eu estava tendo de mesa, eu acho que eu estava lá em Taubaté com o pessoal da Poema, e aí o Zocal falou uma coisa muito legal. A gente estava falando de vários ministérios, o que cada um carregava. Ele falou, puxa, cara, o que o Alessandro tem que é muito legal é porque ele é diferente. Ele falou, não tem ninguém igual ele. Ele é... Cara, o Alessandro é diferente. E quando ele falou isso, é muito fácil de ver, cara, porque as suas composições, as letras, tudo é muito diferente. E eu imagino, cara, pela experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho de igreja, que não deve ter sido fácil para você tentar se encaixar nos contextos de igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso. Como foi você ver que você não se encaixava e como foi o dia que você falou, teve coragem para falar, cara, eu vou ser o que eu sou? Cara, é legal isso, é muito boa essa pergunta. Cara, é engraçado assim, eu vou falar isso, mas não é com um tom de para que tenha um dó de mim não, mas cara, eu já fui chamado de líder de seita gay, satanista, bruxo, como é que é? Compositor de música de umbanda, de tudo assim. Cara, eu lembro uma vez que eu tava fazendo adoração, Farley, e eu comecei na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu amo presbiterianos mesmo. Meus pais, inclusive, hoje congregam numa presbiteriana. Os pais do Cantarino são presbiterianos do Brasil. A gente bebe muito. Hernandes Dias Lopes é o pomo. Pô, eu amo o Hernandes. Eu também. Tá? Então, a gente bebe muito da teologia deles e tudo mais, assim. Então, não tem nada contra. Mas eu já me deparei, porque hoje, com o nome que eu tenho e os frutos que eu dei, as pessoas podem não gostar, mas respeitam. Mas quando, cara, no Mackenzie eu tinha, sei lá, eu entrei no Mackenzie, eu tinha 17 para 18. Eu tava cabelo raspado, do sul de Minas, mais magro do que sou, sem bigodinho. Então os caras... Tinha 12 anos. Os caras olhavam e falavam, mano, vocês falam piá, né? O que esse piá tá querendo aqui? E aí eu me lembro que uma vez eu tava fazendo adoração, se eu não me engano, eu tava cantando... como é que é? Eu acho que era... Eu não trouxe nada para mim. Só que, cara, quando essas canções surgiram, se hoje já é fresco, quando elas surgiram, cara, era tipo assim, a galera ia para as nossas reuniões ou para as nossas coisas e ficavam assim, cara, o que tá acontecendo aqui? O que é isso? E eu me lembro que nessa reunião específica foi uma loucura. E no meio de uma faculdade presbiteriana reformada. E atrás ficava a capelania dos pastores presbiterianos. Daqui a pouco, no meio da adoração, me levanta uma menina que estava com o joelho enfaixado. Ela levanta e começa a tirar. Começa a correr em volta da capela. Assim. Uau, cara. Cara, na hora que ela fez isso, mano, a galera começou a chutar a cadeira. Bom, não deu outro. Ele me chamou. Aí na semana seguinte eu fui lá, cara, você podia me emprestar chave? Precisava do microfone para ligar o violão. Aí ele, não vou te emprestar. Aí foi quando, uma das primeiras vezes que eu ouvi, você faz despacho, você não faz adoração. E eu me lembro que aquele dia, cara, foi doído. Eu chorei pra caramba. Aí eu sentei no canto da capela lá, todo triste, todo jovenzinho tenro, assim, chorando muito. Mas aquele dia foi tão bom pra mim, que forjou em mim a convicção do que eu carrego. E cara, até hoje, Farley, de verdade, já teve conferências que eu liguei e falei, cara, vocês estão querendo me levar, mas não me levam não, porque eu não vou conseguir ser o que vocês querem que eu seja, e eu vou acabar atrapalhando vocês. Eu já cansei de atrapalhar a conferência, sem querer atrapalhar, e não é porque eu sou muito de Deus, não é porque às vezes as pessoas estão fazendo isso aqui, e cara, eu não vou, eu não sou essa pessoa, eu creio, por exemplo, eu admiro muito o Brunão, por exemplo. O Brunão, ele é um cara que ele é camaleãozão. Flexível. Tipo assim, e não é num mau sentido não, é num bom sentido. E o Lê também consegue ser bastante assim. Cara, eu não sou essa pessoa, eu não fui dado à igreja pra isso, sabe?
Então eu ligo e falo, cara, eu acho que é melhor. Então me coloca em outro momento, me coloca depois de tal pregador, ou então me coloca para pregar também. Mas assim, Farley, eu acredito que a convicção do que eu carrego, ela não foi um dia. Uhum. Eu fui conquistando isso, sabe? As pessoas quando olham para mim, pro meu estilo de mensagem, estilo de pregação, às vezes elas acham, mano, esse cara é muito convicto. Mas eu não sou. Eu agradeço nisso muito a minha esposa, eu agradeço muito aos meus discípulos, porque, cara, a Bru, ela sempre fala, não, você continua, tipo, vai pra cima. Então eu acho que eu tive que aprender, se eu tivesse um remorso um arrependimento, sei lá, se eu pudesse voltar 6 anos atrás, eu diria pra mim mesmo, seja um pouco mais flexível, aprenda mais. Porque tem coisa que a gente toma, que a gente não tá errado, mas eles também não. Com Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim. Tipo assim, cara, eu não tava errado de me reunir com uma galera na praça e ficar em casa. Não tava errado. Mas não era exatamente isso que Deus queria pra mim. Então eu precisava tomar algumas lascadas pra eu entender, peraí, isso aqui não tá errado. Isso aqui só não é a plenitude. Então algumas críticas, elas nos levam à perfeição. Mas, cara, eu não conseguiria, Alessandro, eu não consigo lidar com o fato de ir pro meu quarto secreto ou deitar na minha cama de noite e dormir e não ser fiel à porção que Deus me deu. Então, assim, eu tenho meditado muito nisso há anos, sabe? Cara, eu não quero ser fiel à porção do Farley, eu não quero ser fiel à porção do Leandro, eu não quero ser fiel à porção do Luiz Hermínio, seja lá de quem for. Eu quero ser fiel à minha porção. E se a minha porção é 10% da do Farley, é a minha porção, eu quero a minha porção. Então, cabe a todo dispenseiro ser fiel ao que recebeu. Então, acho que é isso. A convicção, na minha opinião, ela vem muito desse lugar de você olhar toda lapidada como um privilégio e também ser rodeado de pessoas que estão vendo a mesma coisa que você, sabe? Que tem acesso a tocar em você e falar, mano, nisso aqui você realmente errou, mas continua, sabe? Então, não sei nem se eu respondi, mas acho que... Não, respondeu com certeza. Cara, uma das coisas que o Luciano Subirá, que é meu pastor, me ensinou, é como essa multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta no corpo e como isso é especial. Sim. Né, cara? Então, eu sei que a gente tem muitos tesouros escondidos. É. E às vezes o cara não tá colocando para fora aquilo que faz ele ser especial, porque ele tá querendo imitar alguém ou se encaixar em algum padrão. Agora, é claro que para que você coloque para fora o que você tem de especial, você precisa primeiro descobrir quem você é. A sua identidade em Deus. Exato. E isso a gente descobre, claro, convivendo com o corpo entre pessoas e no nosso tempo no secreto com Deus. É conhecendo Deus que você vai entender o que Ele tem para você. Exato. Amém, meu amigo? Amém. Cara, muito obrigado, muito especial, bom demais. Pessoal, espero que vocês tenham sido abençoados, tenho certeza que foram. Espero que vocês tenham se sentido aqui na mesa com a gente. É isso aí, Deus te abençoe.